Noite, Natália, Kesley, Érica, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, boa noite. Como vai, Kesley? Tudo bem? Tudo certo por aqui? E por aí, como estão as coisas? Tudo maravilha. Muito bem, pessoal. Então, hoje nós temos a nossa masterclass, né? Com o Kesley, está aqui nosso convidado. Kesley, eu acho que a gente pode esperar mais um pouco. Eu sou o professor Edson, estou dando aula aqui para essa turma, né? No tema da inovação. Eles demoram um pouquinho aí a chegar, geralmente chegam aí umas 7h10, 7h15, assim, a gente, se você topar, espera mais um pouquinho e começa, pode ser? Claro, você quem manda aí. A gente pode aguardar Beleza. sim esse horário, principalmente para quem trabalha no presencial ainda fica um pouquinho cedo ainda, né? Pois é. A gente espera mais ou menos quantas pessoas aqui, Edson, normalmente, em média? Tá bem. Ok, pode se apresentar. Boa. Bom, bora lá então, pessoal. Boa noite aí a todos. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Alguém faz o sinalzinho? Sim? Tudo Boa. tranquilo. Estamos sim. Perfeito. Obrigado, Érica e Edson. Beleza, galera. Então, boa noite a todos aí. Bora começar aqui. Já já eu vou compartilhar a tela com vocês, mas até aproveitando que a gente está com um grupo super super íntimo aqui, né? Fazer já um pedido para vocês. Fiquem à vontade para abrir o microfone, abrir a câmera, tirar dúvidas, perguntar, mandar perguntas no chat aí. Meu objetivo aqui hoje é compartilhar um pouco com vocês o que a gente tem feito em Customer Success aqui na Hamper, que é uma empresa, uma startup, né, de marketing e vendas. Então, nós somos uma startup que estamos no mercado aí indo para o sétimo ano. Na verdade, estamos há 7 anos já no mercado aqui. é, com software de marketing e vendas, a gente iniciou no mercado com software de prospecção. Aproveito para perguntar, alguém de vocês aí já conhecia, já ouviu falar ou já até usou o Hamper, por acaso? Mandem no chat aí, por favor, se conhecia ou não, se alguém conhecia. Mas a Hamper a gente começou no mercado, né, de prospecção com software de geração de leads B2B e recentemente, né, no ano passado, um ano atrás, a gente adquiriu duas empresas de CRM, uma de CRM e uma de inbound. Então, hoje a gente é uma empresa de software de marketing e vendas, né, que contempla desde a parte de prospecção, a parte de geração de leads via inbound e a parte também de CRM. Às vezes eu falo alguns termos aqui, eu vou tentar sempre explicar, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar aí também, tirar dúvida ou algo que não conheciam ainda, fiquem à vontade para perguntar, beleza? Tranquilo? Boa. E aí, até para a gente começar aqui, antes de eu compartilhar a tela, não sei até se eu poderia, tá, Edson? Aí vai me avisando aí. Mas queria até conhecer vocês rapidamente aí. Se puderem mandar no chat aí, por favor. É, É, qual- é Maria Eugênia que está falando, fica à Ah, vontade, pode? tá? Pode? Beleza. Pode. Então, se puderem mandar no chat aí para a gente se conhecer rapidamente, é, qual que é a cidade, né? O nome de vocês, qual cidade que vocês estão, e se vocês já trabalham hoje atualmente com Customer Success, qual que é o cargo de vocês, qual que é a empresa, se apresentem bem brevemente aí no chat, por gentileza, então. Só nome de vocês, o que vocês acharem confortável aí de compartilhar, tá? Mas o teu cargo atual, qual que é a empresa que você atua e a região que vocês estão. E aí eu vou, nesse meio tempo, vou compartilhar a tela com vocês.
Meu objetivo aqui, como eu comentei no início, é compartilhar um pouco do case que a gente tem construído aqui na Hamper e dos desafios que a gente passou na prática. Então, conversando até com a Conquiste, com o pessoal aí, eles comentaram que seria interessante trazer algo mais prático para vocês. Então, eu quis trazer um case real, coisas que aconteceram, os desafios que a gente passou e ainda passa na área de customer aqui na Hamper. E aí eu vou compartilhar a tela com vocês, mostrar um pouco falar um pouco, né, sobre esses desafios e depois no final, aí eu quero abrir para dúvidas, perguntas, o que vocês acharem aí legal de bater um papo. E aí, até se sobrar um tempinho, eu queria compartilhar a tela com vocês, mostrar o que a gente usa de ferramenta, como que a gente se organiza hoje na prática aqui na área de CS. Beleza? Então, vou pedir para vocês mandarem no chat ali, por favor. Deixa eu até colocar o chat aberto aqui. Então, se apresentem no chat aí, pessoal. Seu nome, qual que é a tua função hoje, a empresa que vocês trabalham. Fiquem à vontade para mandar aí no chat e eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Beleza? Vamos lá, deixa eu só me situar aqui. Boa, Érica. Perfeito, galera. Começou a chegar aqui. Excelente. Então, a Érica, que é de São Paulo. São Paulo tá frio, né, na hora dessa, né? Eu Kesley, eu vou moro. falar pelo Oi? microfone mesmo. Ah, Pode pode falar. falar, por favor. Sou Thales, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Semana que vem começo num cargo de analista de marketing pleno, uma empresa de genética animal. Ainda nunca trabalhei com plataforma CRM, possivelmente vou ter que aplicar uma, então estou com as antenas ligadíssimas. Legal. Obrigado por se apresentar, Thales. Uberlândia, mineiro aí, né? Eu sou mineiro também, mas vou me apresentar aqui, né, para vocês, já já, mas sou mineiro também do interior de Minas Gerais. Estou aqui em Timóteo. Não sei se alguém aí já ouviu falar, mas é uma cidade bem pequena aqui do interior de Minas. Moro atualmente em São Paulo, mas estou de viagem aqui em Timóteo. Por incrível que pareça, tá frio, mas normalmente Minas Gerais é quente pra caramba, pelo menos esse lado de cá, e tá frio aqui também, então eu imagino que em São Paulo, em outras regiões, deva estar bastante frio também. Hoje tá friozinho. Aqui a máxima foi 19 graus. Mas a É. semana já pretende esquentar. Você tá em São Paulo, né, São Érica? Paulo. São Paulo. São Paulo, eu acho que umas 2 semanas atrás estava fazendo máxima de 14, 15 graus, Sim, né? tava Foi bem frio há 2 semanas atrás. tava bem frio, bem frio. Eu que estou acostumado com calor, tava sofrendo bastante. Mas legal, então a Érica também, analista sênior de CX, bacana, a AFE Educação, Marcelo Righetti, do Rio de Janeiro, gerente de operações, legal, bacana, Natália, de Salvador, Bahia, Cafeine Army, que legal, sou cliente Cafeine Army. Ah, bacana. Legal. Vivian também, consultoria própria, implantação da área de CX, CS, que bacana. E a Maria, de João Pessoa, psicóloga e mentora de carreira. Excelente. Bom, pessoal, bora lá então. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Mas como eu comentei, primeiro, obrigado por terem se apresentado ali e fiquem à vontade. O foco aqui, eu trouxe um material para dar uma base, mas o foco aqui é compartilhar com vocês, tá? Então, fiquem à vontade, podem tirar dúvida, perguntar. Nenhuma interrupção vai ser negativa. Vou compartilhar minha tela e aí me avisem aí, por gentileza, quando já conseguirem ver. Acho que agora foi. Alguém me confirma, por favor, se estão conseguindo ver? Estamos sim. Show. Deixa eu aqui. Boa. Então, vamos lá. Me apresentando, meu nome é Kesley, para quem não me conhece. Para quem conhece, é Kesley também. Hoje eu estou como Head de Customer Success aqui na Hamper. Vou contar um pouco mais aí sobre parte da minha carreira. Sou mineiro, como eu já tinha falado.
do interior de Minas Gerais, mas atualmente eu moro em São Paulo, apesar de estar em Minas Gerais agora. Se quiserem, né, postar aí, me marcar, meu Instagram está aqui. Quiser conectar no LinkedIn também, Kesley Barros. Não vão ter muitos Kesleys Barros lá, então é fácil de me encontrar. E o e-mail também, quiserem conhecer mais a Hamper ou bater um papo, conversar comigo, qualquer coisa do tipo, também meu e-mail está aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato. Beleza? Falando da minha carreira, mas de forma bem breve, tá? Não quero tomar muito tempo com isso aqui. Eu destaquei algumas coisas que são um pouco mais relevantes para o papo de hoje. Mas por mais que hoje eu estou e atuo há um tempinho agora na área de Customer Success, eu fiz minha carreira muito na área de vendas. Então eu comecei minha carreira em vendas numa empresa de telefonia, né, na Oi, aqui em Minas Gerais. Nesse período eu era founder de uma startup chamada Quebra Galho, que era um aplicativo de marketplace de serviços. A gente chegou até a empresa, rodou a operação por um tempinho, recebeu um aporte financeiro em São Paulo, no Prêmio Vitec, mas acabamos não conseguindo ali escalar a operação, que foi onde eu precisei voltar um pouco ali para a trincheira para trabalhar em vendas, e aí optei por trabalhar em uma startup que era bem conhecida na época, que era a Gama Academy. Lá conheci e me aprofundei dentro da área de CS e de vendas. Foi onde eu conheci a Hamper. Na Hamper eu comecei a carreira lá em vendas, fui vendedor top performance por um bom período e tive o prazer aí de ter o reconhecimento em 2019 como o melhor vendedor B2B do ano pelo B2B Awards. Depois tive a oportunidade de criar a área de enablement, de capacitação, treinamento dentro da Hamper, onde eu capacitava toda a parte de técnica, deck de vendas, processo, tudo ligado à parte de vendas na Hamper. Eu treinava, capacitava o time e também tive a oportunidade de estruturar a área de outbound também dentro da Hamper. Cheguei a gerenciar uma equipe de 10 SDRs ali, fazendo prospecção ativa. E depois disso, acabei assumindo o desafio aí como head de CS na própria Hamper, até por conhecer muito tanto na época que eu era vendedor, quanto quando eu era gestor das áreas de enablement e de outbound, conhecia muito quais eram os desafios do cliente, qual era a dor. Eu era usuário da nossa própria solução, e aí acabei assumindo a área de customer aqui para poder trabalhar e mudar o cenário que a gente estava passando, que não era um cenário muito positivo. Então, hoje eu acabo atuando em diversas tanto instituições quanto aceleradoras, hubs de inovação e incubadora, dando mentorias de vendas e de customer success. Hoje muito mais, ou melhor, né? Eu fiz muito mais a carreira em vendas, mas hoje eu acabo dando bastante mentoria na área de CS também, principalmente para empresas SaaS, empresas de software, que foi onde eu iniciei meu trabalho. Então, até falando um pouco disso, quando eu assumi a área de CS aqui na Hamper, hoje eu estou aqui como head, né, de customer, e quando eu assumi a área, esse era o reflexo, esse era o diagnóstico dos produtos que a gente tinha quando eu assumi. Então, por que eu trouxe isso daqui? A primeira coisa que a gente viu, né, quando a gente assumiu ali, é que dos 3 produtos que a gente tem aqui hoje dentro da Hamper, o Hamper Pipeline, ele era um produto que estava ali vendendo bem, mas não superando as metas da forma que a gente gostaria, que era o nosso CRM, né, vindo aqui da direita para a esquerda, e a gente churnava, né, então tinha um cancelamento, que era um cancelamento considerável, não era um problema ainda, mas começou a virar uma atenção. Já no nosso produto de inbound marketing, a gente estava batendo as metas de forma excepcional e o cancelamento era baixíssimo, baixíssimo cancelamento. A gente quase não tinha churn nesse produto. O engajamento, o uso, retenção era tudo muito bom. E já no Hamper Prospect, que era o principal produto nosso, a gente tinha um desafio muito grande de retenção, um desafio muito grande de cancelamento e churn, e vendas ali já não estava vendendo tanto da mesma forma histórica que a gente vendia no passado. Então, assumi a área ali sendo a única área vermelhinha no cenário de resultados, então era um baita de um desafio.
E, né, quando a gente olha para um cenário desse, sendo que no caso do Hamper Prospect, a gente já tinha mais de 1.100 clientes, então era o produto que representava 90%, 80%, 85% do faturamento da empresa, com mais de 1.000 clientes, cada um desses outros dois produtos tinha na casa de uns 200 clientes, umas 200 empresas que eram clientes. Então era o maior desafio, era o principal gargalo da empresa na época, que era a retenção de clientes no Hamper Prospect. Então, o primeiro ponto, né, que eu fiz quando eu assumi como head aqui foi olhar e falar, cara, como que a gente pode mudar esse cenário? Como que a gente pode sair do vermelhinho ali para ir para um cenário amarelo e depois para o verde logo em seguida? E o primeiro passo, né, ele acaba sendo diagnosticar. Então, se algum de vocês, né, assumiu recentemente, ou está assumindo, ou pretende assumir uma área, por exemplo, numa empresa, a primeira dica que eu daria é dedicar os primeiros momentos para diagnóstico, para conseguir diagnosticar bem, entender bem o que exatamente acontece para fazer com que a empresa não esteja performando, ou que tenha aquele desafio, ou que aquilo né, seja algo ali que é um ofensor, né, alguma coisa que está atrapalhando a empresa a crescer. Então, no caso da Hamper, no Hamper Prospect, a gente conseguiu diagnosticar ali nos primeiros meses esses três principais pilares aqui que impediam a empresa de continuar crescendo muito, crescendo mais do que já estava crescendo devido ao alto churn. Então, esses três, eu vou entrar em detalhe em cada um deles, mas basicamente, para nossa área de customer, faltava dados, a galera não tinha dado, não tinha informação, faltava ferramenta, que as ferramentas que a gente tinha eram subutilizadas, a gente não conseguia dar vazão e o melhor uso para as ferramentas e plataformas, e faltava processo. E quando se falta processo, problemas que eram problemas de processo passa a virar problema de pessoas. Então, por exemplo, um Customer Success que atende um cliente, uma empresa, e ele é cobrado e gerenciado por aquilo. E aí ele recebe um cliente desalinhado, ou o que a gente chama de bad fit, né? Um cliente que talvez não deveria ter se tornado cliente. E se a gente não tem processos para certificar, para auditar, para mostrar se aquele é um cliente que deveria ser cliente ou não, aquilo passa a virar um problema de pessoas, porque aí né, o Customer Success recebe uma venda desalinhada do vendedor, vai reclamar com o vendedor reclama de marketing que gerou o lead, e fica aquele ciclo vicioso, e aí problemas de processos viram problemas de pessoas. Então a gente tinha pouco dado, tinha pouquíssima ferramenta, mau uso das ferramentas e poucos processos. Outra coisa que contribuía muito, perdão, com o nosso churn, era que o nosso produto, o Hamper Prospect, ele não é stickiness. O que é esse stickiness aqui nesse contexto? Ele é um produto que ele não ficava plugado no cliente. Então, o cliente facilmente subutilizava a plataforma, deixava de usar, mesmo vendo valor, por não estar plugado na solução. E, por fim, nosso time faltava capacitação tanto técnica quanto comportamental. Então, identificando esses três itens macros, a gente escolheu os vilões. Então, eu falei, pô, esses são os nossos três vilões. Esses são vilões que a gente vai ter que combater no curto, médio, no longo prazo e endereçar cada um desses itens. Alguma dúvida até aí, pessoal? Eu vou fazendo algumas pausas aqui, até para ir tomando água, e vocês fiquem à vontade para perguntar. Boa. Então, vamos lá. Primeiro item, assim, falando de dados, ferramentas e processos. Quando a área de customer, né, de atendimento e de sucesso do cliente, falta dado, a gente acaba virando o que a gente chama aqui de... O nosso atendimento, ele era um atendimento de pronto-socorro. A gente só chegava no cliente quando ele já estava querendo cancelar, quando já não estava usando o produto. Então, acaba sendo muito ruim. Assim como nas áreas comerciais, o time de vendas para vender, ele precisa de lead, ele precisa de contato. O lead né, fazendo essa comparação, então o lead para vendas é o dado de engajamento para o Customer Success. Então, se o time de CS não tem
dados para saber qual cliente está usando, qual que não está usando o produto, quem está feliz, quem não está, quem está avaliando bem o NPS, quem não está. Falta de dados, ela gera, né, esse trabalho de uma área que só acaba atuando ali no pronto-socorro. Então, quando o cliente ele já está insatisfeito, já está com problema, já não está usando mais a tua solução, é muito mais difícil conseguir fazer com que ele tenha sucesso, conseguir fazer uma reversão de um pedido de cancelamento ou algo do tipo. Então, no nosso caso, a gente não tinha muitos dados de informação, a gente até tinha muito dados, que é o que a gente chama de lag indicators, né? Que é o quê? É os dados finais. Quantos cancelaram, quantos não cancelaram, quantos teve de downgrade, né, de diminuição de valor, quem avaliava ou quem não avaliava de alguma forma, por exemplo, o NPS, apesar da gente não acompanhar aquilo da forma correta na época, mas eram dados que eram dados tardios. E quando a gente fala de dados de engajamento, por exemplo, a gente está falando de lead indicators, que são dados que ele mostra para a gente algo que vai acontecer, ao invés de já ser um dado daquilo que aconteceu. Então, isso é uma coisa bem interessante, bem importante para áreas de customer, de ter leads indicators, dados que vão te mostrar coisas que podem acontecer para que você possa atuar ali antes de acontecer. E ferramentas, né? A gente não tinha um bom uso de ferramentas, e aí se você não tem ferramentas para escalar a tua operação, isso dificulta bastante também, e principalmente processos, que é o que eu comentei um pouco antes, dos desafios de não se ter, né, acabam virando problemas piores depois para a empresa. Então, as primeiras coisas que a gente implementou aqui na área, que eu quero compartilhar, que seria legal para vocês também, é um acompanhamento. Eu coloquei aqui um quase diário, porque hoje, dentro da estrutura do time de CS, a gente tem, aqui na Humper, tá? A gente chama, a gente tem um time de Customer Support, então a gente tem um time de suporte, que hoje fica dentro do guarda-chuva de produto e CS. A gente tem um time de Customer Onboarding, que é o time focado, como que nós somos plataforma, né, software, é um time focado em onboardar o cliente, em criar, engajar o cliente, fazer com que ele esteja sabendo usar o produto. E a gente tem um time de Customer Ongoing, que é o time focado já nos clientes que já estão ativados, já estão usando bem, a um uso avançado do processo. E a gente também tem um CSOps, que cuida da parte de dados aqui dentro. Então, a gente implementou uma daily, que ela passou a ser uma vez a cada 2 dias. Então, a gente tem dailies, que não é mais daily, né? Mas serão dailies às segundas, quartas e sextas, onde a gente acompanhava, e aí eu posso mostrar isso para vocês aqui também, mas a gente acompanhava os principais números da área. Então, por exemplo, quanto que cada CSM, né? Quanto que cada Customer Success Manager estava de churn, de churn no dia, quanto que ele está de downgrade, então quanto que ele fez de diminuição de receita, quanto que ele fez de upsell, que são esses lag indicators, né? E aí a gente olhava também qual que é o NPS dos últimos 30 dias daquele profissional, qual que era o nível de engajamento de cada um da base da carteira desse cliente, quantas reversões de pedido de cancelamento, por exemplo, essa pessoa fez, e qual que é a avaliação de CSAT, né? Então, qual que era a nota que ele recebia ali depois de finalizar um onboard, uma call ou algo do tipo. Então, a gente acompanhava números tanto do time de CS ongoing, tanto quanto do time de CS onboard, para olhar diariamente para aqueles números e corrigir uma rota antes mesmo que a gente tivesse um problema com aquilo. Então, uma boa prática de mercado é fazer esses acompanhamentos das métricas, que é o que a gente chama de month to date, né? Que ao invés de, por exemplo, se o teu CS, ou se eu como customer tenho uma meta de fazer 10 mil reais de upsell dentro da minha carteira, no dia 15 do mês era para eu já estar com uns 5 mil mais ou menos de upsell.
Então, a gente vai acompanhando essa métrica diária dentro do mês para ver em qual nível ali aquelas pessoas estão, quão longe eles estão da meta ou não. Outra coisa que a gente implementou foi o uso do SenseData, que é uma plataforma de gerenciamento da carteira de clientes. Aqui a gente criou uma série de regras e automações para avisar o CS quando ele precisa de ficar atento com algum cliente, ou oportunidades de upsell, oportunidades de expansão dentro da base. Então, a gente já tinha uma plataforma, que é o próprio SenseData, mas o time não conseguia usar da melhor forma. Então, a gente implementou essa ferramenta que hoje todos os nossos playbooks, todas as atividades que um CS faz dentro da Hamper, os avisos que ele recebe, todos os dados, tudo isso está dentro do SenseData. Posso compartilhar com vocês também. A gente implementou o Engagement Score. Então, a gente olhou para dentro do produto e viu quais que são as principais ações que o nosso cliente ele deveria e precisava fazer dentro do produto. Tem eu não vou lembrar aqui o nome da tese, mas tem um livro de CS que o autor ele fala que, principalmente em casos de software, por exemplo, né, de empresas de tecnologia, é muito importante, você tem que listar assim, as 8 funcionalidades que o teu cliente mais precisa de usar. Que se a pessoa estiver usando essas 8 funcionalidades, ele está tendo sucesso com a tua solução. No nosso caso, a gente listou ali quais que eram as funcionalidades que a gente entendia que levavam o nosso cliente ao sucesso, ou seja, o que se o meu cliente fazer vai levar ele ao sucesso. Então, aqui eu não estou falando de resultados ainda, estou falando de ações que vão ajudar ele a chegar no caminho correto. Então, a gente listou eventos de sucesso. Então, quais são eventos dentro do produto que, se o cliente fizer, está demonstrando que ele teve sucesso, que ele está tendo retorno com a solução? Quais são os eventos que levam ao sucesso? Então, o que vai levar o meu cliente ao sucesso se ele usar a funcionalidade ou fazer determinada ação? Perdão, o fone desligou aqui. E quais são eventos que não levam a sucesso, mas são de engajamento, e o mais importante também, eventos de alerta, que são coisas, por exemplo, hoje a gente tem um software, né, de marketing e vendas, então eu tenho um usuário. Se o meu usuário, que hoje ele é um SDR normalmente, uma pessoa, um profissional que prospecta, ele está utilizando o produto, beleza. Se a pessoa troca o usuário, por exemplo, o que ele está falando para mim? Se ele trocou um usuário dentro do produto, quer dizer, ou cadastrou um novo usuário, quer dizer que tem uma nova pessoa utilizando o produto. E essa pessoa ela não passou pelo processo de onboarding com a gente. Então, isso gera um gatilho de alerta, porque provavelmente se essa pessoa não tiver um bom treinamento lá dentro de alguém, né, ou de todo modo entrou um novo usuário, que no nosso caso aqui a pessoa consegue ativar o usuário sozinho ou trocar o usuário do produto sozinho também, dá um alerta. Então, dá um alerta para o Customer Success Manager, para ele já ficar atento, avaliar, oferecer um treinamento para aquela pessoa, ou acompanhar para ver se a pessoa está utilizando, porque normalmente, se a pessoa não consegue utilizar bem a solução, ela vai acabar solicitando um cancelamento. Então, a gente mapeou uma série de ações e atividades que, se a pessoa faz aquilo, então ela tinha o CRM integrado com o nosso produto. E aí ela tirou a integração. Poxa, alguma coisa está acontecendo. Será que ela trocou de CRM? Ou o que aconteceu que a pessoa tirou aquele produto? Então, a gente mapeia itens que são itens de atenção, que aquele comportamento nos leva a entender que pode ser que aquela pessoa esteja vendo menos valor na solução ou que vai solicitar um cancelamento futuro, e a gente mapeia esses itens para já agir ali de forma ativa naquele cliente. E outra coisa que a gente implementou também foram as quedas de engajamento. Então, a gente conseguia, através do próprio SenseData, mapear, né, esse engajamento, se o cliente está usando bem, está usando pouco, e toda vez que tinha uma queda de 20 pontos de engajamento, o SenseData notifica o CSM
para que ele acompanhe, entre em contato. Às vezes o cliente está com 100 pontos de engajamento, está usando muito bem e cai para 80. 80 é um bom número, mas é importante eu ver o porquê que teve essa queda, porque às vezes é daí que ele começa e não adianta eu esperar ele chegar no 0, no 20 ou numa pontuação baixa para cair ou para atuar. Da mesma forma, às vezes um cliente que está com 50 pontos de 100, ou seja, está na metade ali do engajamento, está longe do que ele deveria estar, e ele tem uma queda de 20 pontos também, esse cara está próximo de cancelar o produto. Então a gente acompanha todas as quedas de engajamento hoje, e essa queda de engajamento gera um gatilho, uma atividade para o CSM, para que ele possa agir também de forma ativa e não mais somente reativa. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Alguma dúvida? Ó, beleza. Outras coisas também que foram interessantes acompanhar NPS, né? Que é aquele Net Promoter Score. Então, a avaliação que os clientes fazem ali do quanto ele indicaria o produto ou não. Então, clientes que davam nota detratora ali, então avaliava de forma negativa o produto, a gente recebia uma notificação para entrar em contato com esse cliente e tentar entender o que motivou aquela nota. No NPS é bem importante ter bastante cautela na forma de colher isso, né, para evitar de inibir a pessoa a avaliar. Então a gente mandava um e-mail automático saindo da caixa do head da área, no caso eu, falando, ó, fulano, muito obrigado por ter avaliado o NPS, estou aqui à tua disposição, caso queira dar algum feedback, tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, e aí saía esse e-mail da minha caixa, e normalmente o CSM também entrava em contato com o cliente ali, para entender se ele está precisando de algo, nunca falando exatamente sobre a nota ali, pô, você deu uma nota negativa, e aí o cara vai deixar de avaliar da próxima vez por saber disso. Então a gente sempre entrando em contato com bastante cautela para entender, pedir feedback para o cliente e ajudar. Outra coisa que foi muito interessante é que, olhando para aqueles 3 desafios, né, todos eles são coisas que a gente talvez, muitos deles a gente leva um tempo grande para conseguir colher frutos, colher resultados. Uma das coisas que dá para mexer muito facilmente em CS é clientes inadimplentes. E a gente viu que a gente tinha um volume de inadimplência muito alto no produto, e aí eu criei um playbook de inadimplência no SenseData. Então, toda uma jornada, um playbook de como reverter inadimplência, o porquê que o cliente fica inadimplente, como entrar em contato. E aí a gente criou regras dentro do SenseData e todo um playbook, um treinamento para controlar a inadimplência. A gente saiu de uma inadimplência que ela era em média ali. A gente tinha em média 12, 14, às vezes 15 mil reais de inadimplência, de cancelamentos por inadimplência no mês. Então a gente perdia uma quantidade alta de clientes por mês por não terem pago ali, por terem ficado inadimplente. E a gente conseguiu mudar a média, né, de 15 mil reais e num ticket médio de 600 reais, então uma boa quantidade de clientes. A gente conseguiu sair da média de 15 mil de cancelamento por inadimplência para 5 mil reais de inadimplência. Então, ficou um terço aí o cancelamento por inadimplência do que era antes, simplesmente implementando um playbook, criando regras de contato, treinando a abordagem do time também como fazer. E, para finalizar essa parte, 2 coisas que a gente implementou, que foi muito importante também, um novo processo de onboarding, que aqui a gente entendeu que um cliente onboardado, né, um cliente que estava ativo, ele é um cliente que ele estava habilitado. Ou seja, o meu cliente ele sabe usar o meu produto. Então, ele sabe usar o produto, eu ensinei, treinei ele o suficiente, de modo que ele sabe usar o produto, poderia até ensinar uma segunda pessoa a utilizar. Então, o primeiro foco, está habilitado. Isso aqui foi uma mudança de chave interessante, que o nosso processo de onboarding inicial, ele era baseado em atividades do meu Customer Success Onboard. Então, ele tinha que fazer uma call de treinamento, uma call de metodologia, uma call de configuração e depois entregava o cliente. A gente passou a mudar o processo para entregas
para avanços do cliente. Por quê? Se eu vou fazer uma call, 2, 10 calls com esse cliente, não importa, eu preciso que ele atinja os objetivos que ele, como cliente, tem para atingir. Então, um dos objetivos era, o cliente está habilitado, ele sabe utilizar meu produto. Como que a gente avalia isso hoje? O cliente ele tem que ter uma cadência de disparo de e-mail ativa. Então, para ele criar uma cadência, ele tem que usar o produto praticamente inteiro para criar a cadência. Então, se ele criou uma cadência e tem uma cadência ativa disparando e-mails, a gente entende que ele aprendeu a utilizar o produto. E ele tem que estar com a janela de ligação, que é a nossa principal funcionalidade de engajamento, ativa. Isso torna ele habilitado. Além disso, ele responde uma pesquisa de CSAT, do quanto ele está pronto para utilizar o produto sozinho ou não. Então, uma vez que o cliente tem esses critérios, ele avançou no item habilitado. Segundo item, o cliente, além de estar habilitado, ele precisa de estar engajado. Ele precisa de estar utilizando o produto. E aí, para isso, a gente colocou uma meta de 70 pontos de engajamento. Então, o cliente ele só pode também, a gente finalizar o onboarding dele se ele tiver pelo menos 70 pontos de engajamento. E, por fim, ele precisa de ter enxergado valor. E a gente entende, no caso do nosso produto de prospecção, que o cliente ele enxerga valor quando ele teve uma resposta positiva ou conseguiu gerar um lead, um contato. E aí, uma vez que o nosso cliente está engajado, atingiu 70 pontos, ele gerou uma resposta positiva numa abordagem e tem a cadência ativa, disparando, janela de ligação configurada, esse cliente está realmente onboardado, ele está ativo e agora eu posso passar ele para a etapa de ongoing, de andamento, junto com o nosso Customer Success Manager. E, por fim, né, a gente estruturou também essa jornada de ongoing, a jornada de andamento do cliente baseado nas necessidades que um cliente tem normalmente com o produto. Beleza? Boa. Então, avançando aqui, como eu comentei, né, faltava dados, ferramentas, processos. Esses são os principais itens em processos, ferramentas e dados que a gente implementou, que eu acho que seria relevante, né? Por isso eu trouxe aqui para vocês. Outra necessidade que a gente entendeu é que o produto ele não era stickiness. O que é isso? Ele não ficava preso no cliente, ele não ficava engajado no produto. Era só a gente olhar para os motivos de cancelamento. Outra dica, mapeiem os motivos de cancelamento com os clientes de vocês. E evitem ao máximo colocar motivos de cancelamento que podem ser cortina de fumaça. O que é isso? Por exemplo, o motivo de cancelamento que a gente mais escutava na época era o mudança de estratégia. Só que o mudança de estratégia era a forma mais simples do nosso cliente falar para a gente que ele não queria mais utilizar nosso produto. E ele falava, não, estamos mudando a estratégia. E aí o CSM não se sentia mal ali, ele falava, não é culpa minha. O time de produto fala, não há produto, o cliente está mudando a estratégia. Só que na prática o cliente estava indo para o concorrente ou estava deixando de usar nosso produto que não estava tendo resultado. Então, a gente começou a tirar das opções de motivos de cancelamento os motivos de cancelamento que eram cortina de fumaças, e colocou o próprio time para colher essas informações. A gente tinha das duas formas, tanto o cliente informando quanto o CS informando, para entender melhor quais que eram os principais motivos. E quando a gente olhava que redução de custo era um grande motivo, o cara está cancelando por causa de preço, mas ele contratou uma solução de geração de lead que vai gerar mais venda e receita para a empresa. Então, se ele está cancelando por redução de custos, e o custo é baixíssimo da plataforma, ele está cancelando porque ele não está vendo valor, porque senão ele cortaria outro tipo de custo na empresa. Mudança de ferramenta, também não está vendo valor, trocou de solução. Mudança de estratégia, trocou de solução. Parou de utilizar o produto, também trocou de solução. Então, a gente começou a entender que o cancelamento ele vinha devido à falta de uso do produto e falta de resultados. E a falta de resultado normalmente vinha por um mau uso, por não saber usar e por não estar usando. Quando a gente fez esse estudo aqui, por exemplo, olha, 45% do cancelamento eram de clientes que já não usavam mais a nossa solução.
já tinham parado de usar há mais de um mês ali, não um mês, mas há mais de 15 dias, pelo menos era garantido, que é o tempo da métrica. E se a gente for expandir para clientes que não estão engajados, né, seria aqui 45 mais 5 aqui, né? 50, 60, 72% do cancelamento vinha de clientes que já não estavam usando bem o produto, que estavam com menos da metade da pontuação de engajamento. Então a gente entendeu que engajamento era algo extremamente importante e que a gente precisava de combater e trabalhar aqui dentro. E aí é interessante também vocês mapearem padrões de comportamentos. A gente entendeu um padrão de comportamento do nosso cliente que ele nunca cancelava na primeira queda de engajamento, mas normalmente na segunda, terceira queda de engajamento era onde ele cancelava. Então o cliente começava, utilizava o produto bem, só que no nosso caso, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu posso explicar em outro momento se quiser. Mas no nosso caso, o cliente ele entra no produto, ele captura e-mails, descobre contatos, cria uma cadência e não tem o que ele fazer depois. Então ele só entra no produto quando ele precisa de criar novas cadências. Então isso fazia o cliente entrar, usar bastante o produto e depois ele parava de usar e aí até esquecia da solução, via menos valor na plataforma. Hoje o que a gente tem feito para combater isso é colocar ferramentas de gestão e funcionalidades de gestão de tarefas e atividades dentro do produto, que o cliente ele acaba trabalhando no produto, olhando para ele o tempo todo. E quanto mais stick, né, quanto mais plugado você tiver na vida do cliente, mais difícil ele cancelar. E para finalizar aqui, para a gente abrir para perguntas, uma coisa que foi muito importante é que a gente tinha uma dificuldade grande com o time, faltava capacitação tanto técnica quanto comportamental. A gente tinha um time que tinha dificuldade como eu posso dizer, de trabalhar até com a gestão anterior. Então, muita gente, né, que principalmente quem está sendo gestor pela primeira vez, acaba às vezes não sabendo lidar aí com esse poder. Então, o nosso time tinha passado por gestões anteriores que eram pessoas muito incisivas. E aí aqui, falando sobre estilo, tá, de pessoas, mas fazia com que o time tivesse medo. E um time que tem medo, normalmente ele compartilha pouco. Se ele compartilha pouco, ele se abre pouco, o time tem pouco entrosamento, pouco acompanhamento. Então, uma das coisas que eu tinha identificado era que a cultura do time não era uma cultura que estava muito bem engajada. E o time também tinha menos conhecimento técnico de prospecção do produto que a gente vende do que eles deveriam ter. E aí, né, a gente focou bastante nisso. Então, uma prática que a gente tem hoje ela está quinzenal, mas a gente criou um CS Training, onde toda terça-feira, às 5 da tarde, eu dava um treinamento, nem sempre era eu, mas a gente dava um treinamento de algo relevante para o time, e a gente foi capacitando o time de modo que eles virassem profissionais, assim, especialistas dentro do assunto que eles atendem os clientes. Então, tem muita operação de CS que ensina para o profissional tudo de CS, então toda a parte de processo, metodologia, mas não consegue transformar aquela pessoa num especialista daquele assunto. Então, como que a gente fala aqui sobre prospecção e vendas? Eu precisei de dar treinamento de prospecção, de vendas, como que ensinar para o nosso time de CS como que o decisor resolve esse problema hoje sem o hamper, como que ele passa a resolver quando ele está com o hamper, quais são os problemas que ele tinha antes de se resolver com o hamper, se ele deixar de resolver com o hamper, como que ele vai resolver esse problema e o que pode acontecer com isso. Então, toda a parte metodológica, estratégica, de modo que as pessoas do time conseguiam ter um papo pau a pau ali, cara a cara com um CEO, um C-level de uma outra empresa, falando daquele assunto como especialista. Com isso, o time se tornou um time mais consultivo. E a gente deixou de ter uma operação de CS
que é muito comum de acontecer nas empresas, que é aquele suporte premium, né? Que é um CS ali que ajuda, só tira dúvidas, e passou a ser um time mais consultivo, que indica caminhos, alternativas para o cliente, é um time que consegue enxergar oportunidades e fala para o cliente, cara, talvez esse caminho aqui, você já parou para olhar para tal ou outro caminho? Então a gente consegue ser muito mais consultivo hoje através das capacitações que a gente tem feito com o time. E na parte da cultura, a gente criou um código de cultura. É muito importante para quem vai assumir como líder conseguir externalizar a cultura e os comportamentos que ele valoriza. Então, eu listei todos os comportamentos que eu valorizo, todos os comportamentos que eu não valorizo, e coloquei eles bem claros para o time, para as pessoas saberem o que a gente espera delas, o que eu espero que ela não faça, o que eu espero que ela faça. Isso mudou muito o comportamento das pessoas. Algumas pessoas que não se adequaram ao código de cultura fez sentido eles saírem ou a gente sair com eles em determinados momentos, que a gente viu que o comportamento não estava alinhado com o que a gente buscava. Então, ter esse culture code, esse código, ele é bem importante. E trabalhar com metas reais e com insumo, porque a gente trabalhava metas muito desafiadoras para o time, e uma vez que um time não bate meta por 2, 3, 4, 5, 6 meses direto, sempre tem um que bate, outro não bate, um bate, outro não bate. O time ele perde essa, essa busca, essa ambição pelos resultados, porque já vê aquilo como algo não factível. Então, meta precisa de ser meta real, precisa de ser desafiadora, mas precisa de ser factível, precisa de ser possível de se fazer. Então, resumindo aqui, pessoal, quis trazer um pouco dos desafios que a gente passou e como a gente resolveu alguns deles. Então, primeiro agradeço a atenção de vocês aí e queria abrir para dúvidas, perguntas, caso queiram perguntar alguma coisa, qualquer dúvida que seja, estou à disposição aí agora. E queria ouvir um pouco de vocês. Se fez sentido? Se alguém tem dúvidas, se estão passando por algum desafio parecido aí, fiquem à vontade de passar a palavra para vocês. Oi, Kesley. Primeiro, eu queria agradecer por compartilhar aí seu conhecimento com a gente, foi muito bacana. E eu queria ver com você essa questão do cancelamento. Você mostrou um pouquinho, né, como é que vocês estavam mapeando isso, mas vocês faziam algum tipo de tratativa depois de mapear o motivo? Por exemplo, se um cliente diz que cancelou o contrato por causa do prazo ou do preço, Uhum. vocês entravam em contato oferecendo uma proposta melhor? Tinha algum tipo de tratativa, dependendo do caso? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Natália. Hoje, eu sinto assim, no nosso caso, por exemplo, tem duas formas de evitar o churn, né? Que uma é prevenindo o churn. Então, no nosso caso, eu entendi que fazer o cliente estar engajado é o que vai fazer ele não cancelar. E o segundo uma vez que eu já tenho uma base que não está engajada, eu preciso de tentar reverter esses pedidos de cancelamento. Então, sim, a gente dedicou bastante esforço aqui em retenção. O que a gente fazia? Aí aqui eu vou compartilhar um pouco, né? Sei que algumas dessas coisas não vão aplicar para você por causa do teu produto, modelo de negócios. Mas se o cliente lhe informava que era preço, por exemplo, a gente aqui trabalha com mensalidade, né? Então, são mensalidades em média de 700, 800 reais. Uma vez que o cliente está cancelando por preço, a gente oferece para esse cliente um desconto temporário. Então, a gente tenta entender ali o cliente, falar, ó, você está cancelando por preço. Mas aí a gente tenta até entender se ele está cancelando por preço por alguma dificuldade momentânea ou se ele está cancelando por preço porque ele acha que a solução não vale aquele valor. Que aí são duas coisas diferentes. Então, uma coisa é uma percepção momentânea de, putz, está caro agora, ou eu vou cancelar agora para assinar de novo daqui a determinado período. Então, a pessoa está passando uma dificuldade financeira, a gente consegue trabalhar um desconto temporário aqui. Então, a gente tem cartas na manga com o time de descontos de 2 a 3 meses. Então, eu consigo aplicar um desconto financeiro na mensalidade desse cliente em 2 ou até 3 meses, e a porcentagem varia também de acordo ali com a negociação que o próprio CS tem disponível. Então, ele oferece normalmente ali 20%,
se vê que não funcionou, oferece 30%, depois vai até um limite ali de 40% de desconto. Então, aqui sim, a gente trabalha com, com esses descontos quando identifica que o motivo é preço. Outra coisa interessante no caso do cancelamento como que a gente aqui é software, as pessoas elas assinam, tem dois planos, tem dois produtos diferentes. Um você assina sozinho, você entra lá, pode contratar e começar a usar, e os demais produtos, que é a maioria aqui, para você contratar você precisa de falar com o vendedor. Então você vai fazer uma call, vai fazer uma reunião com o vendedor, depois envia proposta, contrato, tal, tal. Só que o nosso cancelamento, o cliente ele podia clicar no botão lá e cancelar. Isso a gente matou. E o que que a gente está fazendo? A gente cuida muito aqui da experiência do cliente. Por outro lado, a gente entendeu no caso do Hamper Prospect que deixar o botão de cancelar para o cliente, ele queria cancelar assim, às vezes ele está adorando a solução, mas ele fala, nossa, eu não vou fazer captura de novos contatos essa semana, eu vou prospectar só mês que vem agora. Eu vou cancelar o produto e contratar de novo depois. Só que não era bem assim que funcionava. Então a gente tirou o cancelamento voluntário ali por botão, e sempre que alguém solicita um cancelamento hoje, ele consegue solicitar por e-mail ou pelo produto, mas a gente avisa, fulano, obrigado por solicitar o cancelamento, ele marca ali o motivo do cancelamento, mas a gente fala assim, obrigado pelas informações, uma pessoa do nosso time vai entrar em contato com você para realizar o teu cancelamento. Então a gente realiza o cancelamento hoje via telefone ou via call. O próprio CS responsável por aquela conta entra em contato com o cliente. E aí o cliente já vai ter marcado qual é o motivo do cancelamento. O CS ele entra em contato para tentar entender o motivo e reverter aquele pedido. E uma última dica com relação à reversão de cancelamento. Uma vez que o teu cliente ele solicitou cancelamento, ele fala, eu quero cancelar. A última coisa que o cliente quer é falar com você para ficar, né, recebendo proposta, esse tipo de coisa, se a pessoa já está decidida de cancelar. E normalmente as pessoas estão. Então aqui a gente criou um playbookzinho que ele basicamente ele passa assim, o CS entra em contato com a pessoa para ajudar ela no cancelamento. Só que antes de eu entrar em contato, eu abro a conta desse cliente, eu vejo se ele avaliou NPS, eu vejo o engajamento, eu abro as campanhas dele, vejo se ele está tendo resultado, vejo onde ele está errando, e eu mapeio todos os pontos de melhoria já desse cliente antes de entrar em contato. Quando a gente entra em contato, o CSM ele entra em contato e fala, pô, Natália, então, primeiro, né, vou te ajudar aqui com o teu cancelamento. Meu foco é te ajudar a realizar o teu cancelamento. Vi que você marcou aqui que é preço, né, que é o ponto. Você consegue até me explicar um pouquinho melhor o que está te motivando a cancelar? E aí vamos supor que a Natália fala, então é que a gente não está usando bem mais, eu não estou tendo muito resultado, aí está saindo caro. Pô, interessante, Natália, entendo. Poxa, Natália, no teu lugar eu faria o mesmo. Se você não está conseguindo ter resultado, não está vendo valor e está caro, cara, perfeito, eu vou realizar o teu cancelamento. Então, o que que a gente está fazendo aqui? Primeiro, eu estou tendo uma empatia tática com o meu cliente. Porque quando eu, por exemplo, quando o cliente quero cancelar uma coisa e o pessoal me liga para tentar reverter, você já levanta a guarda e fala, não, cara, eu só quero cancelar, não, eu só quero cancelar, é isso mesmo. Ou você fala o que a pessoa quer ouvir. Fala assim, não, cara, eu adoro vocês, mas eu preciso de cancelar. Então você fala o que o cara quer ouvir para poder seguir com o cancelamento. Quando a pessoa ela gera essa empatia tática com você, e ela fala, poxa, cara, no teu lugar eu faria o mesmo, te entendo e faz sentido. Eu vou te ajudar com o teu cancelamento. Acabou. Você desarma a pessoa e baixa a guarda dela. E aí, nesse caso, o que que a gente faz? Pô, Natália, então eu entendo, concordo. Poxa, no teu lugar eu faria o mesmo. Realmente, se você não está vendo valor, não faz sentido você continuar pagando. Se por outro lado, Natália, só por opinião minha, tá? Eu dei uma olhada na sua conta e eu vi que você teve pouquíssima resposta, e eu dei uma olhada no título que você estava utilizando, que era assim, assim, assado, e esse título realmente ele vai te prejudicar muito se você for continuar fazendo prospecção. Eu te sugeriria trabalhar tal tipo de abordagem. Aí aqui eu gero uma curiosidade na minha cliente, porque eu estou gerando um insight para ela mesmo com ela cancelando, e eu viro e falo, olha,
sei que o teu objetivo aqui é cancelar, mas se você quiser, cara, marcaria um papo com você de novo para te ajudar nesses itens, esse item que eu vi aqui, que é o que você está tendo mais desafio. Se fizer sentido, para você se comprometer com a gente, o que que eu faço então? Eu consigo até te dar um desconto aqui na tua própria próxima mensalidade. Vi que o teu vencimento é em tal data. Você consegue nos dar essa oportunidade? A gente vai fazer uma call de novo, vou te ajudar nisso, nisso, nisso. E aí você tenta mais uma vez aí. Se não der certo, cara, eu vou ser o primeiro para virar para você e falar assim, não, pode cancelar que realmente não está dando certo contigo. Mas eu, poxa, queria te dar essas dicas. E aí a gente conseguiu ter um volume de reversão muito alto. Fazendo muito isso. Primeiro, mapeando e tentando tirar o máximo de informação do cliente ali para conseguir gerar algum insight, alguma dica para ele. Segundo, criando empatia no início do papo e tipo, eu não estou aqui para te impedir de fazer o que você quer fazer. Eu estou aqui para te ajudar a cancelar. Por outro lado, eu como especialista estou vendo essas coisas aqui. Eu gero essa curiosidade na pessoa e uso um último gatilho emocional ali para dar continuidade. Sei que foi muito longa a resposta, mas espero ter contribuído aí com ela. Ah, contribuiu sim, muito obrigada. Foi exatamente o que eu estava aqui precisando. Legal. E aí, claro, cada motivo de cancelamento diferente tem que ter uma tratativa diferente de acordo com aquilo que a pessoa está buscando. Perfeito, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Sei que a gente já passou aqui um pouquinho do horário, Eu né? tenho. Eu Diga lá, tenho. Isabel. Na verdade, assim, é bem rapidinha a minha pergunta, mas eu achei muito interessante toda essa estratégia de reversão. Tudo isso que vocês traçaram, na verdade, em cima desse banco de dados, em cima de todas essas informações que vocês traçaram essas estratégias. Sim, o que que a gente, no nosso caso, né, por ser software, a gente precisou de mapear isso, assim, quais são sinais que precedem, né, um cancelamento. E a outra coisa que a gente precisou entender é o que que é relevante para o meu cliente. Então, por exemplo, se ele contratou um software para gerar leads, então ele contratou uma solução para gerar leads, para gerar novos clientes. Se ele está cancelando, é bem provável que ele não está conseguindo gerar novos clientes. Então a gente tenta identificar antes o que está impedindo ele de gerar novos clientes, e aí sim utilizar essas informações na estratégia de reversão. Teve até um caso que aconteceu comigo, que foi assim, eu assinei a Smart Fit, eu pagava a Smart Fit por uns 2 anos seguidos, sem ter ido uma única vez, e toda vez que eu ia cancelar, não tinha como cancelar, eu não sei nem se isso, na verdade eu sei que isso não é legal, tipo, legal juridicamente, porque se você assinou uma coisa digitalmente, né, você precisa de cancelar digitalmente também, mas eu fui cancelar a Smart Fit e não tinha como na época cancelar digital, tinha que ir na academia. E eu fui na academia para cancelar. Na hora que eu cheguei na academia, o instrutor olhou e falou assim: pô, cara, mas por que que você está cancelando? Eu falei: ah, porque eu não consigo vir e tal, tal. Ele falou: pô, cara, mas qual que era o seu objetivo? Ele nem perguntou sobre o cancelamento. Ele falou: mas qual que era o seu objetivo? Eu falei: ah, o meu era ganhar massa e tal. Ele falou: pô, cara, mas ó, você tem um biotipo bom, você já pensou em fazer tal coisa? E ele começou a meio que me vender de novo o objetivo que fez eu contratar a solução lá no início. E aí eu meio que ignorei os 2 anos que eu paguei sem resolver o problema, sem ter a solução, porque naquele momento ele estava me falando, pô, cara, tenta fazer tal coisa, tal coisa. Ele falou, ó, que dia que vence? Tal. Ele falou, cara, vem amanhã aí, vem amanhã, eu vou te ajudar, e aí se você realmente não quiser continuar, você cancela. Mas mais ou menos nessa linha, não sei se responde a tua dúvida, mas a gente tem que identificar o que está fazendo a pessoa cancelar e o que ela buscava quando ela contratou a nossa solução. E tentar mostrar para essa pessoa de novo aquele caminho ou por que ela está errando naquilo para ajudar ela no que ela contratou quando ela comprou, né, a tua solução. Sim, sim, muito obrigada. Edson, e aí, como ficamos aí? Já. Não, eu acho que assim tá interessantíssimo da minha parte. Se houver mais perguntas, eu acho que as pessoas podem fazer, mas creio que por enquanto não há mais, né? Então
te agradecer muito, Kesley. Se você puder novamente colocar disponível para as pessoas o seu contato no LinkedIn, eu acho que acaba Claro, sendo deixa eu uma mandar até no oportunidade para os chat nossos aqui. alunos. Excelente. Eu mesmo vou até te adicionar aí. Acho interessante. Eu tenho uma empresa, a gente está avaliando agora, inclusive, a solução de CRM. Então, Ah, vai que ser legal. ótimo aí, eventualmente. Né? CRM Service Desk, o pessoal está inclinado a comprar aí o HubSpot, porque, afinal de contas, o HubSpot faz CRM, faz Service Desk, etc. Mas você falando, eu fiquei ouvindo, rapaz, vendas B2B, cara, tem tudo que eu queria. Estou Legal. E gostando. principalmente quando a gente está falando de soluções assim de software, né? Tem HubSpot, Salesforce, tem grandes players no mercado que fazem isso muito bem feito. Às vezes o investimento é um pouco alto, né? Quando a gente está falando dessas soluções muito completas, mas é até uma tendência hoje de mercado. A Hamper, a gente comprou esses produtos porque a gente tem percebido muito isso. As empresas elas querem contratar uma única solução que já resolva tudo o que Uhum. precisa resolver de uma única vez, né? Então, esteja tudo integrado, esteja com os dados todos funcionando, tudo legal. Dá uma olhada no site lá da Hamper depois, se fizer sentido para vocês, vai ser bem interessante também. Vai ser ótimo. O pessoal queria justamente isso. Assim, a gente tem a equipe de vendas quer o CRM, a gente, por outro lado, tem a equipe de dev quer o, o Service Desk, Service e aí Desk. vem a coisa do precisamos integrar, porque aí o cliente já migra na hora que ele deixa de ser cliente, deixa de ser venda e vira cliente, a gente já migra internamente no software, pega o histórico todo, então tem toda uma Legal. discussão dessa, né? Eu acho que o que você está trazendo dialoga muito com o que a gente fala aqui também. Eu tenho conversado com ele sobre a ideia da jornada do cliente, né? Suportar toda a ideia da jornada do cliente e fazer isso como uma maneira de delinear o negócio, né? De pensar como Sim. construir um negócio novo a partir da jornada, né? Exato. Vai E ser até um fazendo trabalho. um pequeno disclaimer aqui, quando eu comecei a trazer, eu pensei em falar, poxa, eu vou trazer um case real para a galera, principalmente pelo perfil que eu vi assim, eu falei, poxa, o pessoal vai gostar de ver algo real, né, prático, assim, e quando eu achei que ia ser muito rápido, depois que eu vi uma pequena coisa tinha virado muito conteúdo, mas uma das coisas que eu gostaria de ter trago também foi como a gente desenhou a jornada do cliente aqui na Hamper. Então, além dessa parte do onboard, mas isso que você está falando faz muito sentido, porque se você consegue desenhar essa jornada de fato, né? O que é a jornada de um cliente que está tendo resultado, que está tendo sucesso, e montar o processo de onboarding, de ongoing, baseado nessa jornada do cliente é o, é o suprassumo, né? E aqui a gente tem desenhado essa jornada de ongoing agora com todas as possibilidades que o cliente ele pode ir e até com perfis diferentes. Isso é bem interessante, porque às vezes, o que é sucesso para um cliente não é o sucesso que é para outro, então tem que identificar bem, clusterizar, né, separar qual perfil é qual perfil. Isso é bem interessante aí, renderia bastante papo aí, sei que o pessoal está muito bem assessorado aí contigo, então, show de bola. Obrigado. Obrigado, Kesley. Foi um prazer aí contar contigo. Prazer, pessoal. É isso, só me adicionar no LinkedIn aí, fique à vontade. Espero ter contribuído. Se uma única coisinha que eu falei aqui tiver gerado algum insight, alguma coisa positiva para vocês, já fico feliz pra caramba. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Tchau, tchau.